Seja bem-vindo a mais uma celebração online da Batista Vila Formosa. Hoje um dia especial, depois de 4 meses somente transmitindo online as celebrações, teremos a alegria e o privilégio de retornar, mesmo que seja de uma forma parcial, não com todos os irmãos, todos os visitantes, mas hoje na celebração das 19 horas, você é o nosso convidado, nós passaremos então a transmitir ao vivo, teremos o nosso culto presencial e continuaremos também transmitindo via online. É uma alegria, é um privilégio mais uma vez poder estar com você mesmo à distância. Espero que o Senhor continue abençoando você e a sua família, é o nosso desejo de oração. E nessa oportunidade nós vamos compartilhar um pouquinho, se Deus nos permitir, a respeito da igreja, da existência da igreja, inclusive nesse período que nós estamos, ficamos desse distanciamento social, não podendo nos reunir presencialmente, o que nós temos a pensar, refletir, o que a palavra do Senhor nos diz sobre a importância da igreja como corpo de Cristo, como comunidade. Queremos compartilhar nessa oportunidade sobre esse tema, mas antes vamos continuar adorando, louvando ao Senhor através dos louvores e daqui a pouco eu retorno para trazer a mensagem dessa manhã. Poderoso, era e que há de
Graça e paz a todos que estão conosco e mais uma vez quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar da palavra do Senhor. Por que da existência da igreja? Por que a igreja existe? Por que nos reunimos, dominicalmente ou mais vezes por semana? Agora estamos fazendo isso via online, você podia estar fazendo outra coisa, eu também, mas nós estamos aqui conectados, prestando um culto de adoração e louvor a Deus. Por que nós fazemos isso? Por que nós lemos a Bíblia? Por que nós somos chamados de crente? A igreja é importante? A missão da igreja, qual é a principal missão? Qual é o propósito da igreja? Por que nós tivemos dificuldade nesse período agora de isolamento social, de nos adaptarmos a esse momento de exceção através dos cultos online, da celebração, mas mesmo assim estávamos acompanhando? Por que tanto debate se poderíamos ou não, por exemplo, ministrar a ceia online? Qual o sentido da igreja? Nós precisamos saber quem somos para saber o que fazer. Eu quero compartilhar com você exatamente sobre esse tema. Para isso, eu quero ler o Evangelho segundo João, capítulo 4, a partir do versículo 20. Vocês sabem que esse texto, o capítulo 4, fala sobre a mulher samaritana, o encontro de Jesus com essa mulher. E ela também faz algumas indagações ou algumas afirmações para Jesus com relação à adoração. Isso tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar nesse momento, tem tudo a ver com a igreja. João, capítulo 4, a partir do versículo 20. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde eu devo adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Oremos. Pai, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor continua conduzindo cada vida, o Senhor continua conduzindo a tua igreja. Quero te pedir por cada um que está nos acompanhando, que o Senhor possa receber no teu altar o culto que prestamos nesse momento, que o Senhor possa continuar abençoando cada família, abençoando aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão agora dedicando o seu tempo, o seu trabalho em cuidar de vidas, que o Senhor esteja na condução de cada um, Pai. E nós que aqui estamos para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de atuação e que através da atuação dele nós possamos ter as nossas mentes e corações iluminados para compreender a Tua palavra. Fica conosco, nos abençoe ainda nas programações de hoje, principalmente no retorno ao nosso culto presencial, que o Senhor possa estar nos dando sabedoria para que nós possamos fazer tudo conforme a Tua vontade, Pai. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Qual é a principal missão da igreja? Aí a gente fica, mas é evangelização, mas é adoração, como é que funciona isso? A Bíblia é muito clara, adoração é e continuará sendo a maior missão da igreja. A igreja deve ser uma comunidade adoradora. A maior missão da igreja não é fazer missões, mas adorar a Deus. E a igreja que adora, é claro que ela vai fazer missões, ela vai se preocupar com aqueles que ainda não conhecem as boas novas.
A missões deve existir e continuará existindo para levar essas boas novas para aqueles que não conhecem e assim realmente fazer com que o evangelho chegue até essas pessoas. Mas a principal missão da igreja é a adoração. Mas como deve ser essa adoração? E aí a gente fala, pastor, mas aí isso pode depender de cada religião, de cada denominação. Não. A Bíblia não fala isso, a Bíblia não afirma isso. Mas a Bíblia diz que a adoração deve ser centrada em Deus. Por isso que nós sempre falamos, né? Celebramos ou adoramos através do culto em cristocêntrico. O centro do culto, da adoração deve ser o Senhor. Apocalipse descreve a igreja adorando aquele que está sentado no trono, que é soberano, santo e continuará no controle de todas as coisas. Ainda no mesmo livro de Apocalipse, descreve a igreja adorando o Cordeiro que foi morto. Ele é o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então a adoração deve ser centrada em Deus. A comunidade adoradora, a igreja como corpo de Cristo, deve adorar ao Senhor. E aí é importante destacar então, essa adoração e o culto deve ser para agradar a Deus. Talvez o grande dilema, a dificuldade hoje, e agora nesses momentos aí, em que todo mundo teve que usar a internet, as redes sociais para transmitir os cultos, as celebrações, aí as pessoas, mas aquele é melhor, eu me adapto mais àquilo. Na realidade, isso tudo, claro, faz parte, né, da nossa vida, o ser humano tem essas dificuldades, mas independente da igreja onde você congrega, da denominação, da religião, a Bíblia descreve que o culto, a celebração, o encontro, a reunião deve ser para agradar a Deus. Nós prestamos culto a Deus. Nós precisamos mudar um pouco, às vezes, essa ideia, né, que às vezes contagia. Não, mas eu estou lá, eu não estou sendo agradado, eu não gostei. Precisamos rever isso. A adoração deve ser centrada em Deus. E é interessante que a adoração que a Bíblia fala, que a igreja deve adorar, ela não está relacionada com a forma, e sim com o conteúdo. A Bíblia não traz lá uma regrinha, uma forma litúrgica, né, de culto ou de celebração. Mas a Bíblia fala sobre um povo de Deus adorando a Deus com sinceridade, com alegria. O culto não deve ser um show e nem um funeral. Os dois extremos são prejudiciais. O culto não é uma apresentação para ser visto. E agora a gente precisa tomar muito cuidado com isso, nesse período em que realizamos essas transmissões. Volto a repetir, o culto não deve ser uma apresentação para ser visto pelos homens, como os fariseus faziam no templo. Mas independente, online ou presencial, quando nos reunimos, nós devemos adorar a Deus. Então a adoração está relacionada com aquilo que vai no seu coração, com o conteúdo, com aquilo que é pregado, aquilo que é falado, principalmente aquilo que é vivido, porque nós precisamos dar continuidade. E aí então entramos no texto. Jesus aqui diz para a mulher samaritana que não há adoração centrada em lugares sagrados. O texto de João capítulo 4, versículo 20 que eu acabei de ler diz exatamente isso, né? Quando ela diz no versículo 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus responde para ela que a adoração não está centrada no lugar. Não é nesse monte, nem naquele. Não existe mais lugar sagrado que outro. Não é o lugar que vai autenticar a nossa adoração, mas é a atitude do adorador. É aquilo, mais uma vez, que vai no coração.
Volto a repetir. Por isso que nós estamos transmitindo online e a adoração deve ser a mesma. Claro que nós vamos retornar, queremos retornar para o culto presencial. Mas enquanto isso eu não entendi tanta dificuldade de compreender isso. Porque na realidade a adoração não está atrelada ao lugar, mas está atrelada à nossa atitude de adorador. Se você tem separado esse momento, se a igreja como comunidade continua separando esse período, que não podemos estar juntos aqui, na casa do Senhor, na igreja, no templo, porque nós somos a igreja, né? Mas no templo não há nenhum problema, desde que a nossa atitude continue sendo de adorador. O mesmo Evangelho de João, capítulo 4, versículo 22, Jesus também diz à mulher que não há adoração sem entendimento. Os samaritanos adoravam o que não conhecia, ele diz. Havia uma liturgia desprovida de entendimento. Aquela questão formal, segue ali, né? Todos aqueles ritos, aquela questão, mas não há entendimento. Havia um ritual vazio de compreensão. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Não adianta ter toda aquela liturgia desprovida de entendimento, e aí depois nós vamos falar um pouquinho lá na frente sobre Romanos, né? Paulo escrevendo aos Romanos. Então o que Jesus está dizendo para aquela mulher é que havia um ritual, mas não havia compreensão. Jesus Cristo também diz para ela que não há adoração descentralizada da pessoa de Cristo. João capítulo 4, versículos 25 e 26. Os samaritanos adoravam, mas não conheciam o Messias. Cristo não era o centro do seu culto. Nossa adoração continuará vazia se Cristo não for o centro da adoração. E aí sim, quero reiterar, o culto não é para agradar homens. A música não é para entreter. A música é para adoração. A verdadeira música vem do céu e é endereçada ao céu. O salmista no Salmo 40, versículo 3, fala sobre isso. Então Jesus fala para aquela mulher samaritana que não há adoração centrada em lugares sagrados, não há adoração sem entendimento e não há adoração descentralizada da pessoa de Cristo. Mas Jesus diz o que para ela? Que a adoração precisa ser, em João 4, 24, ser bíblica. O nosso culto ou ele é bíblico ou é anátema. Deus não se impressiona com pompa, com aquilo que estamos fazendo, as aptidões, mas ele busca a verdade no íntimo. Ele conhece e sonda o nosso coração. Então, Jesus diz a essa mulher samaritana que a adoração precisa ser bíblica. João 4, 24, ele também afirma que essa adoração precisa ser sincera. Ela precisa ser de espírito, ou seja, de todo o coração, precisa ter fervor. Ela não pode ser uma adoração, um culto frio, árido, seco, sem vida. A adoração precisa ser bíblica e precisa ser sincera. Jesus reforça, explica e mostra para a mulher samaritana e está nos mostrando, nos dias de hoje, através da sua palavra, como deve ser a nossa adoração. Mas quando ele fala que precisa ser em espírito e em verdade, que precisamos ser verdadeiros adoradores, nós precisamos também conhecer quais são os princípios para o adorador. E o que eu estou falando nesse momento é a igreja com relação a Deus, a existência da igreja em relação a Deus. Em outras oportunidades, falaremos sobre outros subtemas, mas estamos falando sobre a igreja, a existência da igreja com relação a Deus. E aí nós precisamos falar sobre os princípios bíblicos para um adorador.
E o primeiro princípio bíblico é que o adorador precisa entender que a sua vida deve ser a vida da sua adoração. Vou repetir. O adorador precisa entender que a sua vida é a vida da sua adoração, desculpe. O adorador precisa entender que a sua vida é a vida da sua adoração. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A prática da adoração deve estar enraizada na vida do adorador. Não podemos cortar isso. Aquela questão, muitas vezes, de quando nos reunimos dominicalmente ou em alguma celebração, nos comportamos de uma maneira e no dia a dia nos comportamos de outra. E agora isso ficou mais do que nunca provado, né? Estamos à distância, não estamos nos reunindo, mas precisamos continuar sendo adorador. A prática da adoração jamais pode ser divorciada da pessoa do adorador. Quer um exemplo disso? Caim. Deus já havia rejeitado a vida de Caim antes de rejeitar a sua oferta e o culto. Deus já conhecia, já sabia, já havia rejeitado. Se a nossa vida não estiver certa com Deus, o nosso culto se torna inclusive uma ofensa a Deus. Foi o que aconteceu com Caim. Isaías capítulo 1, versículo 14 diz: as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Um escritor chamado Maid Boldes diz o seguinte: nós estamos procurando melhores métodos, enquanto Deus está procurando melhores homens. Olha, interessante. Aliás, há uma loucura hoje, né? Qual a melhor metodologia de crescimento de igreja, qual o sistema, como vão fazer, agora nas transmissões, aquela loucura. Mas Boldes diz o seguinte: nós estamos procurando melhores métodos, nada de errado, né? Mas às vezes focamos só nisso. Deus está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens que se tornam adoradores. Não é grandes talentos que Deus usa, mas Deus usa homens piedosos. Já observou isso durante as narrativas bíblicas? Nós somos as próprias ferramentas e nós devemos então nos manter afiados como ferramentas que Deus usa. Nós devemos manter sempre as vestes alvas e que tenham sempre óleo fresco sobre a cabeça. Deus não procura grandes talentos, mas Deus usa homens e mulheres piedosos. Então, o adorador precisa entender que a sua vida é a vida da sua adoração. Esse é o primeiro princípio bíblico para o adorador. O segundo princípio bíblico é que o adorador precisa entender que a adoração não é uma questão de desempenho diante dos homens, mas de sinceridade diante de Deus. Mais uma vez, o profeta Isaías levanta a sua voz em nome de Deus e diz o seguinte: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Davi compreende que Deus procura a verdade no íntimo. Temos outro exemplo bíblico, né? Lembra de Finéias? Finéias e Hófni trouxeram a Arca da Aliança para o acampamento, que era o quê? O símbolo da presença de Deus. Mas mesmo assim o povo foi derrotado. Amós capítulo 5, versículos de 21 a 24, o que Deus diz? Aborreço,
desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim dos teus cânticos, porque não ouvireis a melodia ou as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como ribeiro perene. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus, nos reunir, adorar, preocupado com a sinceridade. Eu fiquei pensando nesse período, quando nós transmitimos via online, a questão de quando nós fazemos, por exemplo, um filme, quando você assiste uma novela, quando você assiste um seriado. Eu fiquei muito preocupado, compartilhava isso com amigos pastores, para a gente tomar muito cuidado nesse momento de estúdio, para que o foco da adoração, mesmo à distância, a mensagem, a pregação, que nós não esquecêssemos dessa questão de adorador, de sinceridade. Então não é aquilo que é maquiado, de aparência, mas deve continuar sendo verdadeiro, autêntico, sincero. E esse segundo princípio bíblico para o adorador é importantíssimo ser destacado. O adorador precisa entender que a adoração não é uma questão de performance, de desempenho diante dos homens, mas de sinceridade diante de Deus. O terceiro princípio que eu quero destacar bíblico para o adorador é que o adorador precisa entender que um culto, ainda que ortodoxo, divorciado da vida cotidiana, não agrada a Deus. Ou seja, o culto, a apresentação, aquele culto solene, aquele momento, solene, mas que não existe vida, aquela questão de aparência momentânea, isso não agrada a Deus. Por isso que hoje nós precisamos tomar muito cuidado. Volto a repetir o que falamos logo no início. Hoje a celebração, o culto, não pode ser um show, mas também não pode ser um culto fúnebre, um momento fúnebre. Nós precisamos ter direção de Deus para termos adoração alegre, vibrante, mas baseado na Bíblia, com sinceridade, cada um com as suas dificuldades, com os seus pecados, mas se derramando diante de Deus. Sinceridade diante de Deus. E dar sequência nessa vida. Esse momento também, esse período, no nosso caso aqui, 4 meses de transmissão online sem os cultos presenciais, nos leva a pensar o cotidiano, o dia a dia. Precisamos continuar essa adoração na escola, no trabalho, na família. Culto sem conexão com a vida diária não agrada a Deus. O apóstolo Paulo diz o quê? Que o culto racional não é apenas um tempo de louvor que ministramos ou que temos na igreja, mas é a oferta do nosso corpo a Deus na dinâmica da vida. Romanos capítulo 12, versículo 1. O profeta Jeremias denunciou o perigo de uma reforma externa sem a transformação interna. A sensação de falsa confiança no templo, no culto e na liturgia. Jeremias capítulo 7, dos versículos 1 a 15, o profeta Jeremias vai falar desse perigo. Nós precisamos tomar cuidado com esse perigo. Nós precisamos realmente entender, como disse no início, o porquê da existência da igreja com relação a Deus. Por que que eu frequento a igreja? Por que que eu faço parte da igreja? Por que que eu pertenço ao corpo de Cristo? O adorador precisa realmente entender que a adoração deve ser centrada em Deus, e a adoração não está relacionada com
a forma, mas com o conteúdo que vai no meu coração, o que vai no seu coração. O adorador precisa entender que um culto que ainda ortodoxo, solene, cheio de regras e de normas, mas divorciado de uma vida cotidiana, a vida do dia a dia, não agrada a Deus. O quarto princípio bíblico para o adorador que eu quero destacar e encerrar. O adorador precisa entender que se Deus não for honrado no culto, o tempo é perdido. Forte essa afirmação, não é? O adorador precisa entender que se Deus não for honrado no culto, ele é tempo perdido. Gastamos tempo. O profeta Malaquias fala dos sacerdotes que não honravam a Deus, mas eles desprezavam o culto. Eles não ofereciam o seu melhor, mas eles faziam a obra de Deus de qualquer maneira. Às vezes fazemos a obra de Deus como aquilo por obrigação, como se tivéssemos que marcar o ponto. Então, às vezes, estamos presencialmente, vamos à igreja dominicalmente como costume, mas Deus não quer isso. Esse não deve ser o comportamento e a vida do adorador. Deus aconselhou, no caso, a apagarem o fogo do altar e a fechar a porta da igreja, porque eles estavam perdendo tempo. Por que a existência da igreja? Por que a igreja existe em relação a Deus? Eu quero concluir. A maior missão da igreja é a adoração. A igreja existe para adorar ao Senhor. Tudo que vem depois é consequência dessa adoração. A adoração deve ser feita de qualquer maneira? Não. Centrada em Deus. A adoração não está relacionada com a forma, mas sim com o conteúdo. E aí, Jesus fala com a mulher samaritana que não há adoração relacionada com lugares sagrados, não há adoração sem entendimento, não há adoração descentralizada da pessoa de Cristo. Mas a adoração deve ser bíblica e sincera. Para que isso aconteça, nós precisamos ter uma vida de adorador. Por isso que eu falei sobre esses 4 princípios bíblicos para a vida de adorador. O adorador precisa entender que sua vida é a vida da sua adoração. O adorador precisa entender, nós precisamos entender que a adoração não é uma questão de desempenho, de performance diante dos homens, mas de sinceridade diante de Deus. O adorador, nós precisamos entender que um culto que ainda é ortodoxo, um culto metódico, um culto solene, divorciado da vida cotidiana, não agrada a Deus. E por último, nós precisamos entender, o adorador precisa entender que se Deus não for honrado no culto, é tempo perdido. A quem estamos honrando quando cultuamos? Qual é a nossa visão com relação à missão e existência da igreja? Quero concluir lendo mais uma vez o Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Continuemos a adorar ao Senhor, no culto presencial, ou acompanhando o culto, a celebração online, ou aonde quer que estejamos. É só adorar em espírito e em verdade. Adorar com sinceridade. E com certeza, mesmo com as nossas falhas, limitações e pecados,
o Senhor vai se agradar do nosso culto, o Senhor vai se agradar da igreja dele. Que Deus nos abençoe e que nós possamos realmente fazer valer a existência da igreja que foi instituída pelo próprio Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e a sua família.
Como disse no início, hoje é um dia especial na Batista Vila Formosa, porque na celebração das 19 horas nós estamos reiniciando os cultos presenciais. Claro que para hoje você vai continuar nos acompanhando via online, porque nós já temos as pessoas que vão estar aqui, tanto aqueles que fazem parte, já são membros da comunidade Batista Vila Formosa e alguns visitantes. Então, se você quiser estar conosco nas próximas celebrações, no próximo final de semana, sempre no culto das 19 horas, O culto pela manhã e às quartas-feiras vai continuar sendo transmitido somente online, mas a partir de hoje, às 19 horas, o nosso culto celebração das 19 será online e presencial. Se você quiser participar, se você quiser nos fazer uma visita, está aparecendo aí na tela o 0800, é um telefone que você pode agendar, você pode ligar e marcar a sua vinda. Por quê? Porque nós temos protocolos a cumprir e o principal deles é com relação à lotação do templo, Nós só podemos ter ocupação de 30%, Então nós estamos voltando aos poucos, cumprindo todos os protocolos. E você que vai vir ou vai ligar, se inscrever para estar com a gente, para nos fazer uma visita, tem que utilizar máscara, Nós temos todos os protocolos, os equipamentos que você vai ter que seguir essas normas para estar conosco, mas tenho certeza que vale a pena. Então, hoje às 19 horas nós estamos retomando os nossos cultos presenciais. Eu quero agradecer você que continua participando, você que continua contribuindo ou doando, Tem sido bênção, nós, além de manter toda a estrutura da nossa igreja, nós estamos podendo abençoar outros, Principalmente na ação social, no acompanhamento daqueles que têm necessidade. Eu quero agradecer você que tem contribuído, você que faz parte da Batista Vila Formosa, muito obrigado. Quero agradecer você que tem nos acompanhado, visitante, mas tem doado também. Quero agradecer a sua participação. Quero destacar também que esse telefone 0800 continua à disposição para o seu pedido de oração ou para que você possa trazer alguma dificuldade, nós tentarmos ajudar você de alguma maneira, esse telefone também pode ser utilizado. E agora a nossa agenda. Continua quarta-feira, nós temos as quartas de estudo a partir das 20 horas pelo Facebook e YouTube. E agora nós também estamos no YouTube da Batista Vila Formosa às quintas-feiras, às 21 horas, online com o pastor. É um programa especial onde tratamos de assuntos atuais e você é o nosso convidado. Anteriormente era realizado pelo Instagram, agora não, nós estamos pelo YouTube da Batista Vila Formosa às quintas-feiras. Aos domingos, as nossas celebrações às 10 da manhã continua sendo somente online e às 19 horas nós temos a nossa celebração presencial e online. Que Deus abençoe você, que tenhamos realmente uma semana de trabalho, retornando aos poucos a essa nova normalidade, mas continuamos orando, continuamos à sua disposição, que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco e até a próxima, se Deus nos permitir.